Rádio Unijuí FM apresenta a série histórica Nossas Origens, com Martim César Gonçalves. Série histórica Nossas Origens. Da savana africana até a pampa ameríndia. Capítulo de hoje: Apogeu e declínio dos Maias. O apogeu dos Maias ocorreria entre os anos 250 e 900 da nossa era, sendo Tikal, na selva de El Petén, na Guatemala, um dos exemplos mais marcantes desse período. Durante sua era de esplendor, essa cidade, com seus imensos templos, como o do Grande Jaguar, suas acrópoles, suas praças e pirâmides, faria alianças e teria inúmeros conflitos com as vizinhas cidades de Calakmul, El Caracol, Uaxactum e outras similares, bem como teria relações comerciais e bélicas com lugares tão distantes como a poderosa metrópole não-maia de Teotihuacan, que teria como resultado de um dos confrontos a execução do soberano agressor. Após sua vitória, o rei de Teotihuacan dominaria Tikal, mas com o tempo acabaria se adaptando à imponente cultura maia. No século VI, Tikal começaria uma grande rivalidade com sua vizinha Calakmul, urbe que também era chamada de Reino da Serpente. Ambas protagonizariam uma guerra de longa duração. Aparentemente, em 562, após Calakmul ter se aliado com a cidade de El Caracol, ambas teriam derrotado Tikal, que entraria em um longo período de recessão. Mais de um século passaria, com Calakmul predominando na região, até Tikal se reerguer novamente, vencendo sua rival no ano de 695. Mais um século passaria com o florescimento de Tikal, até que, entre os anos 830 e 950, ela seria praticamente abandonada, fenômeno que ocorreria também com outras cidades maias no mesmo período. Metrópoles como Copán e Palenque se esvaziariam em uma migração para o norte, que ainda hoje é um dos grandes mistérios não elucidados da humanidade. Há várias teorias, mas nenhuma certeza sobre as razões do colapso desse mundo anteriormente tão pujante. Guerras, uma grande seca, o esgotamento dos recursos naturais, uma epidemia ou outros fatores são levantados, mas nenhum deles ainda esclarece completamente as razões do colapso maia. A majestosa metrópole de Teotihuacan, a cidade dos deuses, também tinha sido abandonada um pouco antes. No auge dessa grande cidade, seus governantes tinham até mesmo, em certos períodos, conquistado cidades como Tikal, Copán e Quiriguá, conforme registram algumas estelas maias. Em sua derrocada, Teotihuacan teria sido objeto, por volta do ano 650, de um incêndio deliberado que havia arrasado seus templos e palácios, chegando ao ano 850 praticamente desabitada. O frei espanhol Bernardino de Sahagún compilou um texto recordado pelos astecas em que relatavam sobre a origem das magnificentes pirâmides do Sol e da Lua de Teotihuacan. Nele dizia: quando ainda era de noite, quando ainda não havia dia, quando ainda não havia luz, reuniram-se, convocaram os deuses ali em Teotihuacan, disseram, falaram entre si:
Venham, deuses, quem se fará cargo de que haja dia, de que haja luz? Outra importante cidade maia do período clássico foi Palenque. Também ela sofreria o ataque da belicosa cidade de Calakmul nos anos de 599 e 611. Seu governante mais famoso, conhecido como Pakal o Grande, o protegido dos deuses, reinaria por mais de 60 anos, sendo responsável, com o aporte de seus filhos e sucessores, Cambalan e Camchitan, pela construção da maioria dos templos e palácios urbanos, edifícios que fariam de Palenque uma das mais imponentes metrópoles do território maia. A descoberta da tumba real de Quimpacau é um dos mais importantes achados arqueológicos de todos os tempos. Seu sarcófago apresenta uma suntuosidade idêntica à dos faraós egípcios. Mais ao norte, na região da península de Yucatán, estava a cidade de Chichén Itzá, cujo nome significa as margens do poço, ou zenote, do povo Itzá, com os Itzás sendo sábios iniciados ou bruxos de água que haviam vivido no lugar entre os anos de 550 e 692, tendo depois emigrado para a região de Chacan, Petén, mais no interior continental, onde ficariam até o ano de 928. Nessa época, havia surgido mais ao norte uma outra importante cultura, a dos toltecas, com capital na cidade de Tula, no atual estado mexicano de Hidalgo. Em 987, eles invadiriam Chichén Itzá. Desde então, junto a outros grupos de imigrantes maias, Chichén Itzá viveria um período de esplendor que pode ser considerado como um renascimento da cultura maia. Viveria essa última grande manifestação de um povo, junto com outras cidades da região, como Uxmal e Majapã, e dessa vez com o aporte dos toltecas, conformando também um sincretismo artístico e religioso com seu culto da serpente emplumada, chamada em maia de Kukulcán. A partir do princípio de 1200, Chichén Itzá perderia sua hegemonia para a cidade de Majapã. É a mesma época em que são erguidos os templos da cidade maia litorânea de Tulum, aquela que seria a primeira a ser avistada pelos conquistadores europeus. Majapã então se tornaria hegemônica na região até o ano de 1441, quando também seguiria o mesmo rumo de quase todas as outras cidades maias, entrando em uma misteriosa e irreversível decadência. Mas o desaparecimento total maia, como uma cultura pujante, somente ocorreria com a chegada dos espanhóis. Os primeiros sinais viriam com o naufrágio de um dos navios da expedição de Vasco Núñez de Balboa, o espanhol que descobriria para os europeus, 2 anos depois, o Oceano Pacífico. O navio era capitaneado por Juan de Valdívia e, ao naufragar, causou a morte de todos os tripulantes, exceto 2 homens, Jerônimo de Aguilar e Gonçalo Guerrero. Eles viveriam 8 anos entre os maias, até serem encontrados pela expedição comandada por Hernán Cortés, o capitão que invadiria e destruiria o Império Azteca. Gonçalo Guerrero viveria desde então como um maia, casando-se com uma indígena e lutando ao lado deles contra seus compatriotas futuramente. Já Jerônimo de Aguilar se tornaria um dos intérpretes de Cortés, sendo fundamental na conquista espanhola do México. Em 1524, Pedro de Alvarado, um dos capitães de Cortés, conquistaria Guatemala,
Mas em Yucatán, os maias conseguiriam, em 1535, expulsar os comandados de Francisco de Montejo, sobrinho do governador de Cuba, Diego Velázquez. Porém, cerca de 10 anos depois, o filho de Montejo, de mesmo nome, acabaria com a independência maia. Os últimos remanescentes dessa outrora impressionante cultura ainda se internariam nas selvas da Guatemala e ali ficariam mais um século e meio, nesse lugar onde sua civilização havia nascido. Finalmente, na cidade de Tajassal, em 1697, os maias itzás seriam conquistados pelo capitão espanhol Martín de Ursúa. O último dos diversos finais maias havia chegado. Um poema maia registrado no Chilambalam, livro que relata os fatos e circunstâncias históricas de sua civilização, retrata a destruição causada pela chegada dos espanhóis. Não havia então enfermidade, não havia então pecado, havia santa devoção entre nós. Saudáveis vivíamos, não havia febre, não havia varíola. Os estrangeiros, quando chegaram aqui, ensinaram o medo e vieram murchar as flores. Para que a flor deles vivesse, maltrataram e sugaram nossa flor, castraram o sol, isso vieram fazer aqui os estrangeiros. No próximo capítulo falaremos sobre as primeiras resistências indígenas. Até lá! Rádio Unijuí FM apresentou a série histórica Nossas Origens. Produção Martim César Gonçalves e Rádio Sulnet de Porto Alegre.